que será que muitos investidores locais aqui do Brasil não estão enxergando que os gringos estão vendo na nossa bolsa de valores? Bom, eu quero compartilhar com vocês já essa matéria que apareceu agora no início dessa semana sobre o ingresso de mais de 24,8 bilhões de reais de capital estrangeiro na nossa bolsa de valores. E isso sim é uma surpresa relativamente positiva, dado todo o cenário que a gente está vivendo, cheio de incertezas e também por ser um ano eleitoral. E o que está acontecendo e que a gente tem observado desde o ano passado para cá é justamente esse movimento. Os gringos estão olhando cada vez mais para a nossa bolsa de valores, enquanto sim, eu tenho sentido inclusive de alguns de vocês que me mandam mensagem, mandam direct, respondem as minhas enquetes lá no Instagram, que muitos de vocês estão meio que desanimados com a nossa bolsa de valores aqui e acabam olhando muito lá para fora. E é aí que eu quero trazer para vocês alguns dados bem relevantes sobre esse fluxo estrangeiro, do que está acontecendo, por que o nosso dólar continua em patamares altos, por que a nossa bolsa de valores ela não subiu muito mais do que ela conseguiu se recuperar aí nessas últimas semanas, dado todo esse fluxo gringo que está entrando. E também, acima de tudo isso, eu quero trazer para vocês quais são as empresas, aonde que os gringos eles realmente estão colocando o dinheiro deles, né? E o porquê que eles continuam fazendo isso. Então me acompanhem até o final do vídeo, já deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal e deem uma olhadinha nos links aqui da descrição, porque eu vou compartilhar algumas telas com vocês na hora que eu for falar das empresas em específico que são do Trademap. E vocês podem ter acesso a todas essas informações e muitas outras acessando o link que tá aqui na descrição, beleza? Bom, pessoal, eu quero começar trazendo para vocês o que aconteceu no ano de 2021 e que aparentemente 2022 está sendo uma sequência do que aconteceu, né? Aqui eu tenho um gráfico para vocês e todos esses dados só para vocês saberem, tá? A gente consegue tirar tudo isso direto do site da B3. Eu fiz, claro, o gráfico aqui para vocês, mas o que a gente vê aqui? Que desde 2008 até agora 2021, em 2021 nós tivemos o recorde de entrada de fluxo gringo aqui na nossa bolsa de valores, né? Então nós tivemos 2018 e 2019 como sendo anos negativos, em 2020 entrou um pouquinho de fluxo, a gente teve um saldo positivo e em 2021 então a gente teve essa explosão com mais de 102,3 bilhões de reais entrando na nossa bolsa de valores. O que é um ponto muito importante aqui, né, gente? Claro que aqui a gente está considerando esses valores em reais, e aí eu sei que muitos iriam falar assim, poxa, Bia, o mais justo não seria a gente simplesmente converter tudo isso pro dólar, né, conforme a cotação de cada um dos anos? Sim, seria super justo e foi basicamente isso que eu fiz também, porque se é para fazer vídeo que não dá um pouquinho de trabalho, a gente não faz, então eu fiz essa conversão para vocês e a gente tem o gráfico dessa maneira. E olhando dessa maneira, o que a gente vê? Que se a gente converter para a questão do dólar mesmo, em 2021 não foi o recorde de captação, mas esse fluxo gringo entrando, ele continua igualmente grande. 2018, 2019 anos negativos, 2020 um ano um pouco mais tímido e 2021, boom, simplesmente a gente tem muito gringo entrando na nossa bolsa de valores. Então, sem se apegar tanto a essa questão de quantos bilhões entraram na nossa bolsa de valores, eu tento olhar muito mais nesses gráficos o movimento que a gente está vivendo, que nós tivemos alguns anos negativos ou com um fluxo muito tímido e a gente está vendo agora muito gringo entrando na nossa bolsa de valores. Isso é um ponto relevante porque nós temos hoje mais de 50% na nossa bolsa de valores advindo, né, do volume, né, que a gente acaba negociando dos gringos, né, dos investidores estrangeiros. Então eles movimentam sim muito a nossa bolsa de valores e claro que não só isso vai acabar fazendo a nossa bolsa de valores tomar um certo direcionamento, porque tudo isso depende do apetite, né, dos players do mercado entre pagar mais caro e pagar mais barato. Mas a conclusão que eu tiro desses gráficos que eu trago para vocês é o seguinte, que muitas vezes os gringos estão olhando para a nossa bolsa de valores e enxergando algumas coisas, claro, nas condições deles, que nós talvez aqui não estamos enxergando. Eu acho que a primeira delas é justamente essa questão cambial. Nós temos um real extremamente desvalorizado e, consequentemente, para eles tudo fica muito mais barato. Eu acho que um outro ponto super relevante em relação a isso é justamente a taxa de juros. Claro que a gente está na iminência de ter uma alta da taxa de juros lá no mercado norte-americano, mas aqui então nós já estamos flertando com os 2 dígitos. Então, poxa, se a gente tem uma taxa de juros de mais de 2 dígitos, talvez esse prêmio de risco esteja valendo a pena para que eles olhem para a nossa bolsa de valores e queiram alocar
capital aqui, né? De qualquer maneira, isso tudo acaba entrando na conta, apesar de um cenário relativamente desafiador, que basicamente os países emergentes como um todo acabam trazendo, e também que esse ano nós temos aí as eleições, mas eu acho que colocando todas essas questões aí na conta e considerando que a nossa Bolsa de Valores, né, principalmente no último trimestre de 2021, teve acentuadas quedas, eu acho que tudo isso acabou trazendo o gringo novamente para a nossa Bolsa de Valores. E aí que vem a pergunta, poxa, Bea, mas para a nossa Bolsa de Valores, e por que não para as outras? Sim, as outras bolsas de valores do mundo afora, e principalmente quando a gente fala dos emergentes, também estão tendo alguns certos fluxos positivos. Porém, eu quero trazer para vocês aqui, e aqui eu tirei alguns dados da Morningstar, sobre o preço-lucro das bolsas de valores, né, dos demais países. Então, quando a gente fala do Chile, a gente está negociando um preço-lucro de 16 vezes, México um pouco mais de 14 vezes, Argentina 16 vezes e o Brasil aqui então aproximadamente 6 vezes, e esse é um dos menores patamares que a gente já viu, a gente se aproximou muito disso lá em 2008, então quando a gente coloca teoricamente, né, as bolsas de valores dos países emergentes na balança, o Brasil acaba sendo um dos mais baratos e com certeza isso chama a atenção dos investidores estrangeiros. E aí vocês devem estar perguntando, beleza, Bea, mas eles estão olhando para nossa bolsa, mas o que eles costumam comprar? Bom, gente, não é de hoje que a gente vê os gringos comprando meio que as blue chips da nossa bolsa de valores, aquelas empresas que são de mais value investing, que a gente chama, que são aquelas empresas que já são bem consolidadas, que são empresas de valor e que talvez não oferecem tanto risco quanto, por exemplo, um caso de turnaround ou aquelas microcaps, small caps da nossa bolsa de valores. E aí que a gente começa a falar, por exemplo, de uma Petrobras da vida. Petrobras, apesar de ser um ano eleitoral e a gente pensar em estar posicionado nesse tipo de empresa pode trazer até um certo arrepio para alguns investidores, quando o gringo olha para nossa bolsa de valores, eles acabam olhando justamente para essas empresas. Então, Petrobras, por exemplo, quando a gente olha a relação preço-lucro, ela está negociando abaixo da média histórica dela aí, considerando nos últimos 3 anos. Então, se a média histórica dela é de aproximadamente 6 vezes preço-lucro, hoje ela negocia a aproximadamente 3 vezes, né? Aqui embaixo, inclusive, como vocês podem ver, na análise, né, de especialistas, essa telinha aqui é do Trademap, a gente consegue ver as recomendações que a gente tem. Então, nós temos aí várias recomendações de compra, alguns de compra forte e alguns para manter o papel, dado o desconto, entre aspas, que ela acaba tendo nesse momento. Mas, gente, é muito importante entender que quando a gente olha para alguns ativos, tem que realmente pensar na questão do longo prazo e não é simplesmente comprar porque fulano ou ciclano recomendou ou deixou de recomendar. Você precisa entender se isso faz sentido na sua estratégia, se isso faz sentido na sua carteira. Então, nada melhor do que você também se qualificar, se profissionalizar e tentar entender e estudar cada ativo que vai entrar dentro da sua carteira. E aí, para isso, eu já quero aproveitar a onda do jabá e eu quero que vocês conheçam o Educamap, que o Educamap, ele veio, né, junto com o Trademap para tentar revolucionar essa questão da educação. Então, com cursos, muito conteúdo educativo, muito conteúdo de graça para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem também e não simplesmente tomarem as decisões de vocês porque vocês estão copiando o que alguém fez ou enfim, por aí vai. Mas beleza, gente, voltando para cá. Outra empresa que os gringos acabam olhando, Vale, né? Vale parece que faz o combo de Petro, Vale são as principais empresas que a gente tem na nossa bolsa de valores. Vale, ela negocia ali próximo à sua média, né, de preço-lucro histórico, tá um pouquinho acima. A gente sabe que ela teve uma queda bem acentuada do ano passado para cá, por consequência justamente do preço do minério de ferro. O que se estima para esse ano é que o minério de ferro ele não volte para aqueles patamares que a gente viu no início de 2021, no final de 2020, mas que ele se estabilize um pouquinho mais. Então os gringos também muitas vezes acabam olhando para Vale. E eu acho que outra categoria que acaba entrando muito na questão de value investing, né, e que os gringos acabam olhando também, são bancos num geral. Aqui eu trouxe para vocês Itaú como exemplo, né, mas quando a gente olha Itaú, a gente meio que olha quase que a fotografia de outros bancos, como Bradesco, como Santander e tal. Aqui a gente está vendo Itaú negociando a 7, 8 vezes preço-lucro, sendo que a média dos últimos 3 anos gira em torno aí de 12 vezes. Quando a gente olha para Santander, quando a gente olha para Bradesco, quando a gente fala de Banco do Brasil também, que eu acho que é um dos bancos mais baratos que a gente tem, apesar de ter riscos diferentes, então o setor de bancos como um todo também está negociando com um certo desconto em relação
ao preço-lucro, né? E cabe ressaltar que esse é um setor que acaba ganhando bastante quando a gente tem essa alta na taxa de juros, porque eles conseguem spreadar melhor a questão ali do crédito, né, entre o tomador e o devedor ali do banco. Então eles conseguem spreadar um pouquinho melhor os seus produtos e conseguem ir bem nesses momentos onde a gente tem uma taxa de juros um pouquinho mais alta. Então, geralmente, quando os gringos acabam olhando para cá, eles acabam olhando mais para esses papéis que são um pouquinho feijão com arroz. E aí, gente, que vem a outra pergunta, mas beleza, Bea, a gente tá vendo tudo isso, né? E por que a nossa bolsa de valores parece que tudo bem, ela subiu, se recuperou um pouquinho, né, do final do ano passado para cá, mas ainda assim a gente fechou 2021 com quase 12% negativo, sendo que entrou 102 bilhões de reais na nossa bolsa de valores. Parece que não tem lógica, né? Bom, gente, vamos começar pela principal premissa, né? Eu acho que para alguém comprar, alguém tem que vender. Então, basicamente, se entrou 102 bilhões de fluxo gringo, eles estão comprando de alguém que está vendendo. E a bolsa subir ou cair basicamente tem a ver com a predisposição dos players de pagar mais caro ou mais barato em algum ativo, dependendo do cenário macro que a gente está vivendo, né? Então, só para vocês entenderem meio que como que funcionou essa troca, eu quero trazer até para a questão da pessoa física, né? Quando a gente fala dos fundos de investimento, a gente consegue fazer essa análise, né? Para onde a pessoa física está fazendo, muitas vezes por conta dos fundos de investimento, o que a gente teve, né, até novembro de 2021? A gente teve um saque, né, uma retirada de mais de 426 milhões de reais de fundos de ações, e em contrapartida, o que a gente teve então para os fundos de renda fixa foi uma captação líquida de mais de 275 bilhões de reais, o que é grana pra caramba. Então, o que a gente viu do comportamento, né, do brasileiro como um todo? Taxa de juros subindo, muita gente não querendo correr o risco de uma bolsa de valores, acaba indo muitas vezes para a renda fixa, enquanto o gringo muitas vezes olha para o preço da nossa bolsa de valores, vê que está relativamente barato e começa a alocar os seus recursos. Então, ao mesmo tempo que tem muita gente aqui, provavelmente, que está vendendo, eles estão entrando. E aqui tem muita gente que está indo para a questão da renda fixa. E tá tudo bem se for do seu perfil, mas eu acho que quando a gente vê uma taxa de juros de 2 dígitos, quando a gente vê uma bolsa de valores relativamente barata em comparação ao que a gente já viveu no ano passado, eu acho que não é o momento de precisar escolher só um e outro, mas é muito questão de perfil, né? Tem gente que realmente vai ser conservador e vai acabar indo pra renda fixa e tá tudo bem também. Quem sou eu para dizer que uma pessoa conservadora tem que vir aqui e fincar os pezinhos na bolsa de valores, né? Não é bem assim. De qualquer maneira, gente, ainda sobre essas questões, outra dúvida que acaba surgindo é justamente a questão do dólar, né? Sim, a gente viu um recuo do dólar nessas últimas semanas, mas como eu trouxe para vocês o fluxo de 2021, muita gente se pergunta, beleza, mas com tanta grana de gringo entrando, o porquê que o dólar mesmo, ele não ficou muito mais barato, né? Bom, primeiro a gente precisa entender como que funciona o mercado de câmbio aqui no Brasil, né? A gente diz que a gente tem um câmbio flutuante, apesar de ser um câmbio flutuante sujo, vamos dizer assim, porque muitas vezes o governo, ele tenta estipular o que seria um câmbio ideal para o país, e aí ele pode entrar fazendo alguns leilões, alguns swaps para tentar controlar o preço do dólar. Mas basicamente esse câmbio ele é negociado diariamente no mercado, na bolsa de valores, e então dependendo do apetite a risco dos investidores e do cenário que a gente está enxergando, principalmente os institucionais estão enxergando, esse dólar ele pode subir ou pode cair, não dependendo única e exclusivamente, por exemplo, da entrada desses investidores gringos na nossa bolsa de valores. Como a gente tem então esse câmbio flutuante sujo, que a gente chama, então ele pode ir aí para o lado que ele quiser, claro, com algumas possíveis intervenções aí governamentais, beleza? Bom, pessoal, eu acho que basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria trazer o que os gringos eles estão enxergando, para onde que eles estão olhando aí no quesito de papéis, de investimentos aí da nossa bolsa de valores, e também trazer algumas respostas para essas questões, né? Do porquê que a bolsa não tá subindo muito mais do que a galera acha que deveria estar subindo, por que o dólar, sei lá, já não tá a R$4 e poucos centavos se, né, entrou tanta grana assim dos gringos aqui. Então eu espero ter deixado muito claro essas questões. Se vocês gostaram desse conteúdo ou se surgiu mais alguma dúvida sobre isso, podem escrever aqui nos comentários. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.